Vamos começar na cruzada sem trégua da Jovem Pan contra o crime organizado, trabalhando pela segurança pública de nosso país. Muito bem, vamos começar então. No Distrito Federal foi deflagrada uma mega operação para barrar o avanço do PCC em Brasília. Eles não param. Os agentes agiram principalmente contra os criminosos da chamada área da disciplina, que é uma área responsável por recrutar e batizar novos membros para a facção. Foram cumpridos 90 mandados judiciais, sendo 47 de prisão temporária e outros 43 de busca e apreensão. As ações foram realizadas principalmente em celas do Complexo Penitenciário da Papuda, no Centro de Detenção Provisória e em outros 2 presídios. As investigações revelaram que os criminosos do PCC estavam envolvidos em tráfico de drogas, que é a base de toda a operação, crimes patrimoniais, crimes violentos, quando precisam de dinheiro, não tem limites, além, é claro, do recrutamento de novos membros. Então, vamos lá. Parabéns à Polícia Civil do Distrito Federal. A Jovem Pan parabeniza e cumprimenta todas as instituições, Polícia Federal, Polícias Civis dos Estados, Polícia Militar, Ministérios Públicos, Guarda Civil Metropolitana, todo aquele que se colocar contra o crescimento do crime organizado em nosso país merece os mais efusivos encômios. Começando com o professor Diego Tavares, o que você está achando, então, dessa cruzada? Nós estamos dando notícias cada vez maiores, parece que está criando um encadeamento. Cada hora é uma nova operação. Vamos juntos no combate ao crime organizado. Bom, boa tarde, professor Fernando Capês, boa tarde, Pacheco, Deise, Fábio, e boa tarde a todos que nos acompanham aqui em todas as plataformas da Jovem Pan News. Capês, mais uma boa notícia e, de fato, nós temos repercutido aqui dia após dia diversas operações contra o crime organizado e, melhor do que operações contra o crime organizado, operações que se valem de tecnologia, operações que se valem de inteligência, não só aquele combate em campo que usualmente são vistos nos noticiários aí por todos os canais da grande mídia. E essa, de fato, é a forma com que nós temos que combater as facções criminosas, utilizando o melhor que nós temos de tecnologia, prevenindo o crescimento do crime ao invés de só aparar as arestas, fazer a poda das folhas das facções. Estamos atacando o crime organizado na raiz. Principalmente aqui em São Paulo, operações como a Operação Escudo, como a Operação Verão da Polícia Militar, que foram deflagradas no último ano. Teve várias fases aqui no centro de São Paulo, estão desarticulando braços financeiros das facções criminosas. Só aqui em São Paulo, quase 100 hotéis do centro que eram utilizados para lavagem de dinheiro, para ocultação de drogas, ocultação de armas, para o sequestro de pessoas, foi desarticulado nas últimas semanas. Então, pelo jeito, finalmente está chegando aquele tão sonhado dia no qual as nossas autoridades finalmente reconhecem o tamanho do problema que é o crime organizado e como o crime organizado está tomando conta, de fato, do nosso país e não só tomando conta territorialmente, tomando conta das instituições, penetrando dentro de instituições de combate ao crime organizado, como a polícia, como o Ministério Público, como a magistratura, como a advocacia, que não é uma instituição, mas que também tem o seu papel fundamental na administração da justiça e, consequentemente, também no combate ao crime. Então, é muito bom ver que, ao que parece, nossas autoridades reconheceram a gravidade do problema e estão, pouco a pouco, adotando medidas mais incisivas contra as facções criminosas. Meu querido doutor Fábio Santana, que é também da Comissão de Direito Constitucional, presidente da Comissão de Direito Constitucional da OAB Seção São Paulo e um eminente constitucionalista. A nossa Constituição Federal determina ao poder público que proteja valores como a vida, a propriedade, a liberdade, a segurança. E há um princípio constitucional que é o princípio que veda a proteção insuficiente destes bens jurídicos. A OAB, claro, resguardando sempre o direito de defesa, o princípio do estado de inocência, todos são inocentes até que se prove o contrário, mas como instituição, ela também sempre se colocou ao lado da sociedade, nos momentos, inclusive, mais dramáticos desse país, doutor Fábio. Exatamente isso, professor Capês. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de bancada.
Exatamente isso. Não adianta nada a nossa Constituição ser uma lei belíssima, garantir direitos de todas as espécies, direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade, se efetivamente a gente não assegura isso por meio das instituições. Então, a Polícia Civil do Distrito Federal está de parabéns por essa ação importantíssima aí de asfixia do PCC, que está realmente avançando aí por todo o território brasileiro. Estamos vendo que chegou até ao Distrito Federal, chegou à capital do nosso país. Então, realmente, essa ação é fundamental para garantir os direitos mais essenciais, mais básicos dos nossos cidadãos, que são justamente essa perspectiva que você muito bem colocou, professor: direito à vida, direito à propriedade, direito à liberdade. Então, a polícia tem um papel fundamental nisso e a gente precisa também lembrar que esse papel da polícia tem que ser articulado com as polícias civis dos outros estados, porque é uma instituição, é uma organização que já está aí enraizada em vários estados brasileiros, mas essa iniciativa da Polícia Civil do Distrito Federal é muito importante para que a gente possa realmente aí, alcançar um fim dessa organização que é muito temerária. Um outro aqui, um experiente advogado, doutor Luiz Fernando Pacheco, grande advogado que não tem medo, corajoso e que com a sua larga experiência nessa área pode também contribuir muito na sua análise. Professor Pacheco, está com a palavra. Muito obrigado, meu querido Capês. Boa tarde aos nossos colegas de bancada, boa tarde à nossa qualificada audiência. Eu tenho a fazer coro com o Diego Tavares, com o professor Fábio Santana e com você, professor Capês, porque realmente as autoridades estão aí de parabéns. Parece que caiu a ficha, né? O PCC é uma organização criminosa, uma das maiores organizações criminosas do mundo, uma organização transnacional que está espalhada em diversos países. Essas ações são necessárias para combater o avanço do crime organizado, que está colocando seus tentáculos, né, e lavando dinheiro em postos de gasolina, em hotéis, nas mais diversas atividades da nossa vida socioeconômica. Você acaba com o crime organizado, não é matando o aviãozinho do tráfico, não é prendendo o aviãozinho do tráfico, é prendendo os cabeças. Parabéns. É prendendo aqueles que são os verdadeiros mafiosos que comandam essa organização, né? O primeiro comando da capital, verdadeiros comandantes. Tem que prender essa gente e tem que estrangular eles aonde pega, que é no bolso. No bolso. Não tem sentido você ter uma organização criminosa se não for para ganhar dinheiro, para fazer fundos. Exato. E o dinheiro retroalimenta o crime organizado. Então é com inteligência, com o COAF, com a Receita Federal, com a Receita Estadual dos diversos estados da federação, que você vai atrás dessa gente e vai estrangular essa gente e acabar com esse grande mal que contamina a nossa sociedade. Professora Deise Ciocari, até 1993 não existia PCC. Eu me recordo que em meados dos anos 80 havia uma organização infiltrada na penitenciária de São Paulo chamada Serpentes Negras, que talvez tenha sido até o embrião dessa organização. Mas o PCC, em 93, se resumia a 8 integrantes de um time de futebol num presídio em Taubaté. Esta evolução ocorreu, claro, por uma inação do poder público. Como você faz uma análise sociológica dessa reação em que o poder paralelo extraoficial ocupa um espaço quando o poder público oficialmente se omite? E qual o impacto que tem para as novas gerações? Como explicar a um jovem que ele deve frequentar uma escola, lutar, batalhar, trabalhar, quando muitas vezes ele ganha um dinheiro junto ao tráfico de drogas muito maior? Ele não sabe que até os 25 anos ele estará morto ou preso. Esse é o destino de quem entra no crime. E dificilmente você tem um criminoso muito velho que não esteja preso ou não tenha sido morto. Então, eu pergunto a você, qual o impacto na sociedade do mal causado pelas organizações criminosas? Boa tarde, Capês. Boa tarde aos meus colegas, a quem está nos assistindo. Eu ia abordar justamente esse ponto, Capês. A gente tem uma estimativa, o pouco estudo que existe em relação ao PCC, a organização, estima que eles tenham entre 30 mil e 40 mil membros, né? É uma estimativa.
Mas o que acontece? A gente tem uma lógica aqui no Brasil, os meus colegas falaram de todo esse sistema, de como o PCC opera, mas a gente tem uma lógica no Brasil de desigualdade social e pobreza que acaba permitindo com que esse tipo de facção, não é uma instituição, mas com que o PCC acabe criando raízes no país, porque a distinção entre pobreza e o que você pode alcançar, o abismo, ele é tão grande que acaba criando uma anomalia permanente na sociedade. Então, o PCC ele acaba operando quase que dentro de uma lógica de mercado, né? Ele oferece uma facilidade para aquela pessoa que, por meios comuns, não conseguiria ascender socialmente. Através do PCC, esse jovem de periferia que não teria outra oportunidade, ele consegue essa ascensão. Então, o PCC ele vai colocando as suas garras nesses momentos, nessas partes da sociedade onde existe a desigualdade social. Então, meus colegas falaram de alguns pontos aqui a serem tratados em relação à segurança pública, mas além da segurança pública, e obviamente isso é fundamental, mas a gente tem que abordar as causas estruturais da criminalidade, justamente pobreza, a falta de possibilidade de ascensão social, a educação, para que essas pessoas entendam, como o Capês falou, que vai ser difícil elas ascenderem através do PCC. Elas podem ter, num primeiro momento, uma ascensão, mas elas não vão chegar muito longe. Então, isso parte também por um processo de educação, né? Então, é um escopo muito maior. Agora, o que a gente tem visto, do jeito que o Brasil tem andado, do jeito que as políticas sociais têm andado, a gente tem um cenário muito oportuno, infelizmente, para que o PCC crie raízes, né? Não é só a segurança, não é só a assistência social que precisa atuar nisso, né? É o governo parar e olhar para esse todo. E aí, só para finalizar aqui, não me estender muito, mas olha que coisa interessante, né? A gente está no meio de uma campanha eleitoral, campanha municipal, e um dos assuntos que a gente mais tem falado é PCC. Olha como isso está saindo do bastidor e dos esgotos e está vindo para a institucionalidade, né? Com certeza. Inclusive o PCC patrocinando campanhas porque ele está entrando no setor público. Ele quer participar de licitações, fraudar licitações, receber emendas parlamentares para fazer obras. Tudo isso, então, requer uma atenção redobrada. A Deise colocou bem, é a injustiça social, o abismo social e não necessariamente, claro, a pobreza que leva à prática do crime. E também o alto poder de corrupção, porque uma das características básicas das organizações criminosas é a simbiose com o poder público. Mas, além da operação em Brasília, o PCC também está sofrendo forte repressão em São Paulo e a Jovem Pan vai acompanhando, fortalecendo e apoiando estas ações. Segundo a investigação do Ministério Público do Estado de São Paulo, a facção estaria utilizando empresas de maquininhas de cartão para lavar dinheiro do tráfico e ocultar bens. De acordo com a Operação Concierge, deflagrada nesta quarta-feira, já há evidências de que algumas empresas foram usadas por integrantes do PCC para a prática dos crimes. Além disso, as investigações apontam que uma empresa de ônibus, que também lavaria dinheiro para a facção, utilizou algumas destas empresas para movimentar as quantias possivelmente ilícitas. Meu querido Diego Tavares, a lei de drogas, que é a lei 11.343 do ano de 2006, está quase completando aí 20 anos, no seu artigo 36, considera o crime de financiamento do tráfico o crime mais grave da lei. A pena varia de 8 até 20 anos de reclusão, fora a associação para o tráfico. A Polícia está e o Ministério Público estão no caminho certo para a asfixia financeira desta organização? Agora, Diego, até mesmo eles estão comprando bancos, montando financeiras para lavar o dinheiro e financiar. A organização está muito poderosa, o momento decisivo é agora, Diego Tavares. Pois é, Fernando Capês, e sempre que a gente fala a respeito da punição de crimes ligados às facções criminosas, ao grande tráfico de drogas, eu sempre me lembro daquela frase do Marquês de Beccaria, que o que inibe o crime não é o tamanho da pena, mas sim a certeza da punição. Enquanto nós não tivermos um sistema de justiça que, de fato, esteja engajado em punir os criminosos, punir os membros de facção criminosa, garantir que essas penas
leves, médias ou graves que estão previstas na lei sejam de fato aplicadas, nós não teremos um recrudescimento das facções. Porque hoje o membro de facção motivado por tudo isso que a Deise trouxe aqui, pelo abismo social que existe, motivado pelos ganhos financeiros que ele pode ter no tráfico de drogas e, de outro lado, motivado também pela quase certeza da impunidade a respeito dos seus crimes ou pela quase certeza de que vai ficar um pequeno tempo preso e depois já vai progredir de regime, vai ter acesso a benefícios penais, dificilmente nós conseguiremos trazer esses jovens que são recrutados pelo crime para a legalidade, para o mercado de trabalho, por mais que se criem ofertas nesse sentido. Nós temos uma deficiência na criação de vagas, nós temos uma deficiência a respeito da quantidade de emprego disponível e da própria quantia inicial que um jovem recebe no mercado de trabalho. É um abismo também se a gente comparar isso com o que recebe um aviãozinho do tráfico de drogas. Mas o fato é que existe uma equação, existe uma soma de fatores que pegam esses jovens e oferecem do lado do crime uma vantagem muito maior, oferece uma vantagem, pelo menos aparente, muito maior. Então, o que nós precisamos de fato é de uma reforma completa do nosso sistema de justiça. É garantir que a pessoa que seja flagrada no cometimento de um crime cumpra ao menos a pena que está prevista e que muitos dos benefícios penais que hoje existem deixem de existir. Porque, do contrário, seguindo com esse rótulo de o país da impunidade, nós não conseguiremos combater o crime organizado, que, como foi amplamente esmiuçado aqui pelos meus colegas, já tem aspectos transnacionais. Já temos aqui algumas multinacionais do crime atuando em solo brasileiro, estabelecendo, inclusive, territórios paralelos. É um cenário difícil, é praticamente um cenário de terra arrasada, um verdadeiro cenário de guerra que nós temos aqui, mas nós temos que comemorar de fato essas pequenas vitórias, que são essas operações que estão sendo feitas, principalmente aqui no estado de São Paulo, com muita tecnologia, com muita inteligência envolvida e, mais importante de tudo, para arrefecer também as críticas que muitas vezes vêm do campo da esquerda, sem disparar um único tiro contra ninguém. Estamos conseguindo prender criminosos, estamos conseguindo dissecar, de certa forma, a facção, somente com o uso de tecnologia e inteligência. Ficam aqui os nossos parabéns às polícias militares, ao Ministério Público e a todas as forças de segurança pública envolvidas. Muito bem. Querido doutor Fábio Santana, de acordo com a própria lei de drogas, está faltando asfixiar financeiramente. Ela permite a apreensão de qualquer bem, moeda estrangeira, bem imóvel, móvel de valor econômico vinculado ao tráfico. E aí é preciso aperfeiçoar mais a legislação, permitindo que sejam leiloados imediatamente esses bens, colocar um dinheiro em conta corrente e depois, caso provada a origem ilícita ou não, se entrega o dinheiro, mas se constrange imediatamente estes valores. Qual a sua oposição como constitucionalista a respeito dessa medida? Porque ou a gente põe um direito penal de terceira velocidade, ou com o tráfico de drogas, o crime organizado, realmente vão triunfar. Com certeza, Capês. Nós precisamos aí de uma melhoria na legislação. Veja que se a gente fizer um paralelo com a desapropriação, em que a plantação de plantas psicotrópicas, o poder público pode confiscar e não tem dificuldade nenhuma. Isso aí está totalmente consolidado. Quer dizer, por que não podemos adotar o mesmo procedimento aí, já que se trata de uma conduta ilícita também, né? E eu gostaria também de fazer um registro seguinte. Olha, a gente faz qualquer compra diferente, aí o banco já trava por questões de segurança, né? Qualquer compra que a gente faz diferente, o banco não autoriza. Aí a máquina de cartão, quer dizer, lavando dinheiro, o Banco Central está onde nisso aí? Para fiscalizar essas empresas que são criadas livremente? Que empresas que podem ser criadas aí, utilizadas dessa forma? E o Banco Central não tem nenhum tipo de fiscalização, o compliance do Banco Central não acusa nada disso, depende do Ministério Público Estadual para identificar esse tipo de operação. Então, acho que também está faltando aí, por parte das instituições que regulam a movimentação, o fluxo financeiro no nosso país, também uma atuação conjunta, também está faltando aí uma intervenção para que a gente impeça esse tipo de fluxo de capitais que, com o desenvolvimento tecnológico, está ficando cada vez mais rápido isso, né? Olha aí, Congresso Nacional, olha tantas coisas que vocês podem estar fazendo e estão perdendo oportunidade. O perdimento de bens, quer dizer, o confisco, só ocorre após o término do processo, o trânsito julgado, mas a apreensão, a venda e a transformação em numerário depositado numa conta remunerada merece um dispositivo mais amplo do que o que existe até hoje. Eu quero ouvir o experiente advogado Luiz Fernando Pacheco. Olha, Capês, eu acho que é por aí mesmo como colocaram nossos colegas, né? Outro dia houve uma operação
do GAECO de São Paulo, do Ministério Público de São Paulo, salvo engano, e foi bloqueado na conta de um cidadão, um falso advogado, né, porque não é um advogado, um sujeito desse, não merece estar inscrito nos quadros da OAB, vai sofrer, evidentemente, processo ético-disciplinar e creio que a instituição irá desligá-lo, irá expulsá-lo. Havia na conta dele 500 milhões de reais. 500 milhões de reais. Como é, sem qualquer origem, nada declarado, como é... Quer dizer, aí você vê os tentáculos da organização criminosa. Por quê? Você tem, evidentemente, funcionários do banco envolvidos, você tem funcionários do COAF envolvidos, funcionários da Receita Federal envolvidos. Como é que é possível? Se eu fizer para você, Capês, uma transação, você me emprestou um dinheiro, eu faço uma transação para você de 10 mil reais. Isso é imediatamente comunicado ao COAF. Perfeito. Né? Agora, como é que um sujeito pode manter 500 milhões de reais em conta corrente e ninguém tomar conhecimento? Ninguém mexe com o banco, né? Ninguém mexe. Só que no caso aí, acertadamente, houve essa operação do GAECO. O GAECO meio que no escuro pediu a quebra do sigilo bancário do falso advogado, quebraram o sigilo bancário e aí a juíza imediatamente bloqueou esses bens. E sabe qual foi a reação do sujeito ao saber que tinha sido bloqueado os 500 milhões de reais? Você pensa que ele ficou desesperado, você pensa que ele tomou um susto, você pensa que ele chorou? Ele não estava nem aí, estava dando risada. É isso aí. Você veja o movimento mais de 300 bilhões... É a certeza da impunidade, Pacheco. É a certeza da impunidade. Exatamente, como você falou, Marquês de Beccaria. Né? Não adianta você fazer em abstrato uma previsão de uma lei que vá deixar o cara 30 anos preso, se essa lei não é cumprida. Exato. Se o camarada não é pego. Né? Então o cara estava lá, esse sujeito aí, ele morava, ele não pense você, ele é um cara que se você encontrar com ele na rua, no teatro, no cinema, no restaurante, sujeito bonito, bem apanhado, tá ali vestindo roupa de marca, de grife, você fala, poxa, cara... então, assim, esses estereótipos, né, a gente tem que acabar com isso também, né, porque o verdadeiro mafioso, o verdadeiro chefe de quadrilha, a gente convive com eles. Sim, eles com estão certeza. Aí misturados entre a gente e a gente não sabe. Né? E você falou bem, o crime organizado movimenta mais de 300 bilhões de reais. Outro dia foi apreendido aqui em São Paulo, Capês, por também, eu até dei os parabéns, eu sou um crítico da Polícia de Segurança Pública do governador Tarcísio, mas também tenho que reconhecer e elogiar quando anda bem. Foi apreendido aqui em São Paulo há 15 ou 20 dias atrás 9 bilhões de reais do crime organizado. Então, é aquilo que a gente vem martelando reiteradamente aqui com nossos colegas e amigos da nossa audiência aqui na Jovem Pan. É necessário estrangular financeiramente essa gente. E recentemente eu tive com o Procurador-Geral de Justiça, o chefe do Ministério Público do Estado de São Paulo, Dr. Paulo Sérgio Oliveira Costa. Conversando com ele, ele dizia o seguinte, o Ministério Público está sentindo que existe um apoio, uma contrapartida do Poder Executivo, do governo estadual, por meio das suas políticas de segurança pública, nesse combate ao crime organizado. Por isso nós estamos vendo, como nunca vimos antes, uma sequência de operações bem-sucedidas contra o crime organizado. Então, como você disse, críticas há sempre, e aqui é liberado porque é um debate democrático. Mas, nesse momento, quero parabenizar o governador Tarcísio de Freitas pelo apoio que tem dado a essa política, que estamos aqui noticiando rotineiramente esse estrangulamento do PCC. Eu quero ouvir a Deise Chocari. Capês, eu queria pegar essa linha do que tu está falando, porque o governador Tarcísio, inclusive, ele foi muito criticado em vários momentos por causa justamente da política de segurança pública dele, né?
Eu acho que um grande diferencial dele, que alguns candidatos estão tentando entender ainda nesse período eleitoral, mas o Tarcísio, ele está conseguindo bancar a posição dele, mesmo com as críticas, porque não é fácil. A imprensa inteira, ou, vamos lá, 90% da imprensa criticando as posições dele em relação à segurança pública, quem ele escolhe como secretário, as medidas que ele toma no Guarujá ou no bairro A, B ou C. E a gente sabe que as críticas, principalmente da imprensa, foram muitas e acabaram moldando a opinião de muitas pessoas. Mas eu acredito que o Tarcísio, com a visão que ele tem ali de dentro da Secretaria de Segurança Pública, ele tem feito um excelente trabalho e tem bancado justamente as críticas para conseguir fazer essas operações, né? E a gente sabe que não foram poucas. A gente tem falado tanto nesses braços do PCC. No ano passado, a gente teve uma crise de segurança na Bahia, a gente tem no Rio Grande do Sul, São Paulo, bom, Rio de Janeiro nem se fala, né, coitado do estado, mas a gente também tem uma questão que é muito séria e que eu acredito que deva começar a ser tratada, que meu colega estava falando que que hoje aquele estelionatário ele não é uma pessoa completamente estereotipada, mas a gente tem também um movimento do PCC dentro do transporte público. Né? E o PCC acaba fazendo, não só no transporte público, mas em outros mercados onde ele vai abrindo as suas garras, porque o que ele faz? Ele pressiona por mais mercado através da violência. Então, ele fala, por exemplo, dá um exemplo do transporte público, que é o que me vem na cabeça agora. Se você não ceder essas linhas para mim, eu vou colocar fogo em ônibus, eu vou aterrorizar a população daquele bairro. E depois, para manter essas linhas, ele oferece segurança para essas pessoas. Então, a segurança que o Estado não consegue oferecer, o PCC vai lá e oferece, né? Então, de novo, eu reitero meu primeiro ponto aqui, é preciso um conjunto de fatores, de secretarias e de esforços para combater o PCC, que está na maquininha, que está no transporte público, que está na política, mas a gente está falando aqui do Tarcísio. Eu acho que o Tarcísio tem sido um belíssimo exemplo de como bancar a segurança pública a despeito de todas as outras críticas. Diego, Deise, só em complemento, você estava falando a respeito da atuação do PCC no transporte público. Eu já ouvi relatos assim, claro que eu não tenho provas para apresentar disso aqui agora, mas de pessoas que disseram que foram intimidadas a não participar de processos licitatórios aqui na cidade de São Paulo e em outras cidades. Porque chega uma pessoa, se identifica como membro da facção, já intimida, inclusive mostrando arma de fogo para pessoas, dizendo, você veio participar, tudo bem, mas você sabe que não vai ganhar, né? Enfim, tá nesse nível. O crime organizado está, de fato, profundamente já entranhado na estrutura estatal. A própria resolução do caso Marielle Franco demonstrou isso. Olha quantas autoridades, altas autoridades do Estado que foram comprometidas na resolução desse crime que chocou o Brasil inteiro. E a situação está assim praticamente em todas as capitais. Nós temos o crime organizado migrando da ilicitude para licitude de processos licitatórios, de contratos públicos, da operação de postos de gasolina, e restaurantes, hotéis. Ameaçando empresas e empresários para que não concorram em determinadas áreas da segurança, inclusive o monopólio. Exatamente. É gravíssimo. E além disso, Diego e Capês, nós temos o PCC aí apoiando candidaturas a prefeitos. Exato. Que teremos agora. E, obviamente, o PCC vai cobrar a fatura lá na frente, as empresas ligadas ao PCC vão exigir, né, vencer as licitações. Não vai ter para ninguém. Eles não estão dando apoio e financiando campanha à toa. Assim como financiam o estudo de bacharéis em direito que serão futuros juízes, promotores, delegados, fiscais. Claro que tudo isso lá na frente vai ser cobrado. Né? Agora, sobre o governo Tarcísio, eu percebo também um ponto de inflexão aí no governo Tarcísio. Porque, na minha visão, a política de segurança do Tarcísio começou mal. Começou atacando a base da pirâmide. Né? Por exemplo, essa Operação de Santos, Operação Escudo, no meu modesto entender, foi uma tragédia. Morreu gente que não deveria ter morrido. Ali, pena de morte, execução sumária. Claro que não, Pacheco. Quer dizer, não, pera, Diego, é a minha opinião. Eu vou esperar você concluir, mas eu não posso deixar dar a sua opinião, eu vou dar a minha também. Você entrar assim, sem maiores investigações, sem inteligência, sem uma investigação prévia da Polícia Civil, você entrar só com a força ostensiva da PM em favela, você criar uma guerra, uma verdadeira batalha onde vai morrer polícia, vai morrer bandido. A PM não pode entrar na favela
morrer um cidadão inocente. Pode entrar na favela, mas depois de que haja uma prévia investigação. O que eu quero dizer, Diego Tavares, é que essa inflexão, essa mudança que eu vejo na política de segurança pública do governo do Estado de São Paulo é benfazeja. Porque, ao invés de ficar enxugando gelo e matando gente e morrendo policial, morrendo gente inocente, morrendo bandido também, não, vamos... a gente está vendo, está sendo implementada uma política de segurança pública diferente, que vai na raiz do problema. Não houve nenhuma mudança, Pacheco, a respeito da política de segurança pública do governador Tarcísio. Existem operações que são diferentes. Você não pode comparar a Operação Downtown Essas operações com a não eram Operação feitas. Escudo. Essas operações não eram feitas. Não eram feitas em governos anteriores. Elas estão sendo feitas a partir desse governo. E aqui não vai nenhuma... Aqui não tem nenhuma questão ideológica da minha parte, inclusive porque eu sou um grande crítico da política de segurança pública da Bahia, por exemplo, que é governada pelo PT. O que a Bahia tem feito de política de segurança pública é um verdadeiro morticínio. A verdade... Não se justifica nem lá, nem aqui, nem em qualquer lugar desse país. A verdade é que nós estamos te endireitando, Pacheco. A gente não pode combater, vocês não estão endireitando. Nós estamos conseguindo te endireitar. Vocês não estão. Não tem essa. Eu sempre andei no caminho reto. Não tem uma coisa que vocês não concordam, que é o Salvador, que eu vi que o Diego gosta, você não, no momento que são 14 horas e 33 minutos. Repita. 14h33. Dentro do que a gente estava discutindo, o professor Fábio Santana, de constitucionalista, colocava bem, dá uma olhada, nosso telespectador, o que diz a Constituição e como o legislador tem que ir nesta linha. Olha só, as propriedades rurais e urbanas que forem usadas para plantio de droga e para trabalho escravo serão confiscadas para fins de reforma agrária. Olha aí, olha quanta coisa. Combatendo o tráfico de drogas, você pode confiscar as propriedades, altas plantações, para fins de reforma agrária e programas de habitação sem pagar indenização. E todo e qualquer bem de valor econômico que for apreendido em decorrência do tráfico de drogas será confiscado e vai reverter nos termos da legislação. Então, olha aqui, gente, é imprescindível. Follow the money não é só uma frase, não é só um princípio, é uma estratégia que pressupõe legislação adequada. E a legislação mais adequada para isso é a que permite, logo após a apreensão desses bens, ao seu leilão em asta pública, verificar quem está participando do leilão, reverter o valor em conta corrente, com correção, para que depois você possa efetuar a entrega para suas finalidades. Congresso Nacional, acorda, para de brigar, estamos precisando de vocês.